Quantas vezes você já usou uma expressão capacitista sem perceber? Nem sempre percebemos, mas muita gente enfrenta desafios diários simplesmente porque o mundo não foi pensado para todo mundo. Hoje, vamos falar sobre algo que precisa ser mais discutido, o capacitismo. Eu sou Joedson Silva e este é o Vozes da Inclusão, um programa que coloca no centro da conversa o que realmente importa: acessibilidade, diversidade e educação. Eu sou uma pessoa branca, cabelos pretos, óculos com armação preta, estou vestido uma jaqueta jeans azul, uma calça jeans azul também e uma camiseta por baixo cor-de-rosa. Comigo sempre, Carliane de Oliveira, que é especialista em educação inclusiva e que vai me ajudar a conduzir essa conversa, né, como um especialista na área. Isso mesmo, Joedson. Que importante estarmos aqui, né, discutindo capacitismo, um termo desconhecido para muitas pessoas, mas um termo que, sinteticamente, se a gente for explicar, a gente vai dizer que se trata do tratar, do preconceito, da gente acabar classificando as pessoas de acordo com a sua condição ou a sua deficiência. E aí é importante a gente pensar que para essa conversa nós precisamos trazer pessoas que cotidianamente vivem isso. E nessa conversa nós temos o prazer de ter aqui hoje Márcia, que é mãe de Marcos. Bem-vinda, Márcia. E Márcia está aqui para compartilhar com a gente suas experiências, e também o professor Hélio, escritor, que vem aqui falar diretamente da sua capacidade, né, da sua condição. Como é que ele se sente sendo uma pessoa com deficiência? Uhum. E aí, nesse momento, é importante também a gente já deixar uma dica, né? Eu deixo uma dica, que é a leitura desse livro, A Escola que Queremos para Todos, né? É um livro que vai nos fortalecer e vai nos convidar para uma conversa mediada por Maria Tereza Mantoan e o José Eduardo Lanucci. Então, hoje nós vamos estar começando a discutir com esses convidados que escola nós queremos para todos, como formar essa escola. Joia. Só foi essa indicação hoje? Só foi essa indicação, mas temos muitas. A produção vai colocar na tela aí para vocês, para ninguém esquecer, né? Qual é o título do livro. Mas para começar, eu queria jogar uma pergunta para a nossa roda de conversa aqui, que é bem básica, né? Só uma pergunta direta, afinal, o que é, gente? Essa história do capacitismo, o que é? Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite. O tema é muito importante, né? Eu acredito que a inclusão acontece com conversa, com diálogo, né? E especificamente sobre capacitismo, a gente precisa conversar, porque é talvez o principal problema, né? O principal desafio que uma pessoa com deficiência enfrenta em vários setores da sociedade, né? Então, infelizmente, a gente tem um número muito grande de pessoas que ainda vê alguém com uma deficiência visual, auditiva, intelectual, física, ou uma pessoa com autismo. Então, muita gente ainda vê como uma pessoa que não tem, assim, que não está preparada para conviver nos setores da sociedade, principalmente na escola e no trabalho. E quando a gente conversa, explica, dialoga, a gente vai diminuindo esse capacitismo, que na verdade, né, conforme de uma certa forma já foi dito, que é o olhar que as pessoas têm, um olhar distorcido, um olhar negativo em relação, né, a qualquer pessoa que tem deficiência. E é bom que a discussão seja aqui, né, no âmbito escolar, porque é na escola que esse capacitismo pode ser diminuído, não é? Porque a gente entende que depois da família, o ambiente escolar, depois do ambiente familiar, o ambiente escolar é aquele que tem uma força maior, né? Então a gente pode diminuir muito isso com uma escola bem preparada. Então... É isso aí, não é, Joedson? Eu acho que Hélio traz uma coisa muito importante, porque
mais importante do que a gente compreender o termo é a gente compreender como ele se manifesta nos espaços sociais, principalmente na escola, né? E aí a gente vai perceber que o termo ele é do inglês, ele é novo, mas as suas origens, a sua prática é muito antiga, né? A gente sabe que locais da Grécia Antiga já praticavam isso quando assassinavam, né, as pessoas que nasciam com deficiência. Ou o Estado ou a família assassinava. E se a gente acompanhar essa história, a gente vai perceber que com o capitalismo, isso se intensificou, se fortaleceu, porque esses corpos passaram a não ser mais importantes, ser corpos que não serviam para a produtividade. E aí a gente vai ter também informações da época do nazismo, né? Sim. No qual exterminaram muitas pessoas com deficiência, porque não serviu para aquele momento histórico, para aquela cultura, para aquele momento que estava se vivendo. Então, até hoje, a gente encontra práticas capacitistas, né? Que estão vinculadas nessas atitudes, nessas barreiras que impedem dos sujeitos com deficiência de participarem ativamente. E eu acho que Márcia, né, que tem um filho na escola, pode nos trazer de que forma que ela sente isso na escola. Eu ia falar isso, né? Então, trata-se de ações, né, Márcia? A gente tem que ter uma atitude para evitar o capacitismo. A dificuldade maior é só quando vem a deficiência, né, esquece da criança que ele é. Potencial. Isso, do potencial que ele tem, né? Muitas crianças com 6 anos, 5 anos de idade não conseguem ainda ler, não é alfabetizado, né? E algumas crianças com autismo têm essa, digamos, uma bonificação, né, maior de, nessa fase, às vezes até com 3 anos de idade, né, já sabe ler e escrever. E o que mais dificulta é essa questão do capacitismo quando olha para os nossos filhos, e eu digo nossos porque eu falo no geral, né, as mães que estão em casa sabem do que eu estou falando. Sobre a questão do acolher, né, aquela questão de, ou seja, duvidar. Nossa, às vezes quer fazer um elogio, mas acaba sendo, né, capacitista, né? Nossa, como ele é lindo, é autista, é um bichinho. Então, são coisas que a gente, como mãe, né, dói. Porque o filho da gente não é um bichinho, né? Ele é uma criança e, independente das dificuldades, né, ele tem muito a nos ensinar, né? Ele tem muito a ensinar a todos nós. E eu, como mãe, aprendo muito com ele. Achei que eu não ia dar conta desse presente que Deus me deu, mas eu acho que eu estou dando conta do recado. Tem as recompensas, né, do filho, como outro filho qualquer, né? Assim, sim. Principalmente quando ele olha e dá um beijo espontaneamente, sem a gente pedir, ou em qualquer outra pessoa que chegue, ele beija, e assim, é gratificante demais. Porque a gente vê aquela coisa que às vezes muita gente acha que ele não é capaz de fazer, porque ele é autista, não olha no olho, não tem essa capacidade de interpretar o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, mas ele é capaz. Ele é capaz, sim. Ele entende tudo que a gente fala. Ele compreende, ele tem essa... Por mais que a gente pense que ele não está entendendo o que você está falando, ele pode estar ali rodando para se regular, mas ele entende o que a gente está falando, ele compreende. E muitas vezes as pessoas ficam falando as coisas na frente da criança. Por achar que a criança tem uma deficiência, ela não está compreendendo, ela não está entendendo, mas ela entende. Sim. Do jeitinho dela, mas ela entende. Ela vai, inclusive, reproduzir isso, né, Márcia? Tanto que ela entende que ela fica reproduzindo, às vezes, isso como uma estereotipia, né? Fica fazendo a mesma Márcia, inclusive, reforçando o que você está falando, muitas vezes ocorre também
com pessoas de outras deficiências, né? Sim. Eu vou dar um caso que aconteceu há uns 10 anos atrás. Um jovem da PAI de Petrolina, ele pegou o ônibus e ele não foi com a camisa da PAI. E quando chegou lá na PAI, ele foi de ônibus, né? E foi perguntado por que você não está com a camisa. Aí o jovem com deficiência intelectual, que é o termo correto, né? Intelectual, ele disse, não, eu não vou mais com a farda porque o motorista, ontem ele disse assim, eu não sei, ele disse para outro passageiro, disse assim, eu não sei por que esse doidinho vai estudar se ele, enfim, não entende nada. E ele falou para o outro passageiro pertinho do jovem, ou seja, como se o jovem não estivesse ali ouvindo, entendendo. Entendeu tanto que ele foi no dia seguinte sem a farda. Isso. Né? Mas, aproveitando, aconteceu também com uma cadeirante. Ela subiu no ônibus e um outro motorista comentou alguma coisa assim, não sei por que essa aleijada sai de casa, para quê? Para atrapalhar, né? Não sei o que ela vai fazer na rua. E ele usou esse termo muito capacitista, vamos dizer assim, né? Então, lamentavelmente, muitas pessoas ainda veem quem tem deficiência como uma pessoa inferior, uma pessoa incapaz. E logo agora que a gente está, digamos, progredindo tanto no ponto de vista das escolas. As escolas estão melhorando o acompanhamento, o método de ensino, né, o acolhimento. Claro que falta melhorar muito, mas está melhorando, se a gente comparar com alguns anos atrás. E em termos de acessibilidade, a gente também, né, a tecnologia está aumentando muito, que a acessibilidade, a tecnologia ajuda muito, tanto quem tem deficiência física como quem tem autismo e outras deficiências. Só para a gente entender melhor o termo, né? E para eu esclarecer, gente, eu só deixar claro que eu estou aqui como leigo da Halda, né? Eu vou fazer o papel do público no sentido de querer esclarecer mesmo as dúvidas que me veem. Esse termo capacitismo, ele está também ligado não só à questão da pessoa com deficiência. Por exemplo, a pessoa idosa pode sofrer capacitismo também. Né? Não é isso? Isso. Está ligado à capacidade, não é? Sim. Então, não só a pessoa com deficiência, mas uma pessoa que é gorda, por exemplo, né? Pode-se achar que essa pessoa gorda é incapaz de fazer alguma coisa porque está acima do peso. Tem um termo usado diante de muitos contextos, vamos dizer assim, de pessoas que vivem o processo de exclusão, porque estão segregadas. Isso é importante. Sim. Eu fiquei lembrando aqui de um episódio, vocês vão lembrar talvez, da família Dinossauros, em que tem uma cena, um episódio que é a cena do Poço do Piche, em que chega uma idade da avó da família e ela precisa ser jogada no Poço do Piche porque ela não tem mais condições de produzir. E aí fica o Dino e a família Dinossauro toda. Verdade. A família Dinossauro tem um monte de coisa filosófica, bem interessante. É verdade, né? boa lembrança. Você lembra desse episódio? Eu lembro desse episódio. E aí talvez a produção possa até colocar aí um trechinho para lembrar essa cena em que eles estão se preparando para se livrar daquela senhora, porque ela já está numa idade avançada. Quando chegar a hora, eu não vou arremessar você. E por que não? Porque você é meu pai. E só porque ficou velho não quer dizer que deixou de ser meu pai. Ah, Bob. Alô? Alô? De repente fiquei invisível? Esse preconceito como em relação à capacidade. Você é incapaz de realizar algo. Então aí surge o capacitismo. Quando o outro vê em você que você não é capaz de realizar. Então sempre que você não é capaz, você é incapaz. Sendo incapaz, a gente está usando uma prática capacitista. Sim, sim. A professora falou, né, durante a Segunda Guerra, se eu não me engano, não foi? Isso, do nazismo. É bom a gente lembrar que foram 400 mil pessoas com deficiência que foram mortas. Foram usadas como cobaia de médico. Isso. Então, por que a pessoa com deficiência? Porque já achavam que era inferior mesmo e vamos usar à vontade.
não ia produzir, né? Não ia contribuir no processo da guerra. Então, essa pessoa não tinha nenhuma utilidade, né? Uma pessoa usada muito no sentido de utilidade. Não tem utilidade, então vamos Descartada. exterminizar, né? Então, como a gente está vendo, né, essa discussão ela é bem rica, né? Para muita gente, pode até não ser perceptível, né, essa coisa do capacitismo, mas ele está presente nas expressões do dia a dia, na forma como tratamos as pessoas, né, também. As pessoas que possuem algum tipo de deficiência, mas também nas estruturas escolares, né? Há também uma certa dose ali de capacitismo. E aí, gente, quais são os efeitos disso? Como é que o capacitismo pode impactar na vida escolar ou na vida profissional dessas pessoas? Eu acho que o impacto maior, né, quando a gente pensa na pessoa, é esse preconceito de não ver a potencialidade do sujeito. Então, toda vez que a escola não vê aquilo que ele é capaz de desenvolver, mesmo diante dessa condição, né, vê a condição e não o potencial que essa pessoa pode ter e pode desenvolver naquele contexto de convivência. Então, por que os sujeitos com deficiência hoje devem estar na escola, incluídos na escola? Porque essa convivência, ela não é importante só para a pessoa com deficiência, ela é muito mais importante para as demais pessoas, né, que precisam perceber que o mundo é para todos e que a escola é para todos. Agora, a escola para todos precisa se adequar, né? Aí eu diria até que a gente precisa, enquanto escola, se pautar em algumas ações. Eu diria que o professor, o gestor que está na escola, todos os profissionais da comunidade escolar precisam pensar que, primeira coisa, primeira ação, né, é reconhecer essas atitudes capacitistas dos profissionais da escola. Como é que a gente reconhece essas atitudes na escola? Segunda coisa, repensar as propostas pedagógicas. A escola precisa de uma adequação dessa proposta. A proposta não pode ser mais de reprodução. Precisa ser uma proposta da diversidade, uma proposta que vai cuidar das especificidades de cada sujeito. E aí a gente pode pensar que a escola precisa promover diálogos com a família, promover diálogo com as pessoas. Como é que a gente promove diálogo com as pessoas com deficiência? Será que os alunos que estão lá são escutados, né? Ou eles estão invisíveis? Como é essa presença dele na escola? É uma presença só de incômodo ou é uma presença de potencialidade? Isso é muito importante a gente frisar. Sobre sua experiência com seu filho. E é importante falar que a gente precisa entender que aquela criança ela não está ali só por estar. Isso. Né? Ela tem que estar para ensinar, para aprender, né? Assim como todos os seres humanos. Nós temos capacidade de aprender e de ensinar qualquer... Acho que o que falta assim, muito na escola é essa parte de tentar entender. Se a criança não faz uma determinada atividade, a gente oferece o livro. Se ela não fizer a atividade, a gente tenta adaptar. O meu, por exemplo, eu posso falar do meu, que ele não fala. Não tem uma fala funcional. Mas, tipo, se eu pedir para ele apontar a letrinha A, se for um caso de identificar uma letra, ele vai conseguir identificar. Ou então, faça a letra A. Ele vai conseguir fazer a letra A, o número 1. Então, precisa a gente ter, os professores e a escola no todo, né, como Carliane citou, envolver os alunos e fazer até a questão dos próprios colegas de escola também, né? Fazer com que eles possam entender e que não crie crianças capacitistas também, porque ali no momento que um professor usa um termo, aquela criança está ali, ela vai reproduzir, ela vai aprender. Sim. Então isso é importante para que os professores principalmente tenham muito cuidado, porque a criança que está ali, ela está vendo o que o professor está falando, ela está aprendendo. Então aquilo ali é muito importante os professores terem muito cuidado e a escola um todo não ter
se policiar mesmo nessa questão do capacitismo, de falar, ter cuidado no que fala, porque as crianças elas aprendem muito rápido. E eles, no que eles falam, o professor fala, a criança vai reproduzir, independente de ser autista ou não, ela vai reproduzir. E aquilo ali pode criar outras crianças capacitistas, que às vezes o problema não é da criança, às vezes é o adulto que ensinou, né? Eu acho um pouco que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É preciso haver um depósito, né, de uma crença ali, de uma... No caso, Márcia falou, né, o filho dela não fala, mas daí é necessário que a escola encontre uma maneira de dizer para os colegas e os demais alunos que ele apenas não fala, mas que ele se comunica. Ele tem uma maneira diferente de se comunicar, e isso é que as pessoas devem saber procurar de forma mais sensível como são essas maneiras que esse aluno consegue se comunicar, e isso vai facilitar muito, porque muitas vezes, ao saber que aquela criança não fala, muitas vezes a pessoa já diz, não fala, então aí pronto, já coloca... Aí é que ela já é incapaz, não é? Se ela não fala, como é que ela vai aprender outras coisas na escola, né? Exatamente. Aí onde vem o medo da mãe? Exato, aí tem que ser dito, por exemplo, tem a parte não fala, vários outros alunos autistas falam, e tem alguns que muitas vezes ele é muito sincero quando ele vai dar uma opinião. Então ele pode ser confundido com um aluno que está sendo mal educado. E não é a maneira dele de ser muito direto. Né? E isso tem que ser colocado para, de repente, não ser confundido, né, com um aluno mal educado, por exemplo. Não é? A gente também tem aquela questão que a gente costuma dizer que é bom também, quando se comunicar com o autista, se comunicar de forma direta, sem usar palavras nem difíceis, nem também palavras que podem ter sentidos duplos, né? Porque, não é? Isso é muito importante. Essas dicasinhas, acredito que facilita, né, Márcia? Com certeza. A fala com o autista tem que ser objetiva. É objetivo. Não perguntar é uma coisa bem objetiva, Direta. né? Direta. Isso. Porque se você tiver duplo sentido, Ele pode... ele pode entender de outra forma e aí fica um pouco mais complicado. Exato. E a ideia da especificidade não é a ideia de tratá-lo de uma forma diferente das outras crianças. Ele é criança, não é? Ele é a criança que vai brincar, pode brincar de uma forma diferente das demais, mas ele vai brincar, pode brincar sozinho, vai fazer qualquer traquinagem de criança como qualquer criança. Então a importância da escola está num processo de formação. Quando a escola se forma para isso, ele percebe a importância de transformar essa prática pedagógica, né? E quando a gente transforma essa prática, a gente transforma ela pensando no sujeito com deficiência, no que ele tem de potencial, né? Ele ainda não consegue sentar muito tempo, mas andando, de que forma é que ele aprende? Que estratégias é que eu vou levar, né? Que jogos é que eu vou levar para ele aprender? Que brincadeiras eu vou propor? Então, essa semana, eu recebi uma mãe para uma conversa e a gente buscava mapear com ela, para contribuir com a escola, quais eram as potencialidades do filho, né? Quais eram os desejos, o que interessava. Então, essa é a dica para a escola. A escola precisa mapear quais são os desejos, quais são as potencialidades, o que é que ele gosta muito de fazer. E, a partir disso, construir essa trajetória pedagógica de planejamento, né? De propor atividades diferentes para a criança. E eu acho que uma pessoa ideal para isso é a pessoa que convive. No caso, a mãe. Eu preciso ser ouvida, eu preciso ser escutada. Incluir a mãe nesse diálogo é importantíssimo, né? No momento que eu passo a forma que meu filho é, como meu filho aprende, como meu filho se comunica, isso eu estou dando todas as ferramentas que você possa desenvolver qualquer trabalho com ele. Essa dificuldade eu tenho em relação com a escola. Sim. Porque você pode ter toda a formação pedagógica, terapêutica,
Mas como mãe, como eu, ninguém entende o meu filho melhor do que eu. Uhum. Ninguém. É isso mesmo. Mãe é quem entende Aham. o filho, o que quer, o que não quer. Isso é importante. Não só a escola, como educação, a parte terapêutica também, né? Escutar primeiro a mãe, da forma que funciona, né? O meu filho, ele não tem, tipo, um reforçador, como chamam, para ele, tipo, eu ofereço isso aqui para que ele possa fazer isso aqui para mim, para poder identificar um determinado processo. Uhum. Ele não tem um reforçador, mas, no geral, os profissionais, quando começaram a atender ele e os professores da antiga escola, né, tinham um pouco de dificuldade desse reforçador para ele, né? Sim. O que chama ele, o que agrada ele, né? O que ele se agregue, que ele fica mais tempo. Então, só eu posso dizer isso, porque só eu sei em casa como é que eu faço para poder chamar a atenção dele. Uhum. Então, eu acho muito importante escutar as mães de uma forma coerente, né? Porque a gente sabe que tem muitos e muitas pessoas que às vezes não tem tem muito laudo, como o Carliano falou, o laudo na mãe só sabe aquilo ali, do que está ali escrito. Sim. Mas a gente precisa muito informar também, passar muita informação também sobre isso, né? Não como ser mãe, e sim como olhar os nossos filhos, Uhum. né? Identificar no que ele... Quais são os acessos que a gente Isso. pode acionar Como a para gente chegar? acessa eles. Uhum. Boa. Uma coisa que eu acho que a gente pode acrescentar, que vale para o autista, mas vale também para outras deficiências, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de um professor capacitista, por exemplo. Isso. Se ele vai fazer ali, vai preparar ali uma peça de teatro para um evento da escola, e ele não convidar, ou pelo menos não experimentar um aluno com deficiência da escola para que possa participar, aí ele está sendo capacitista. Sim. O Fantástico. professor de educação física, então, se ele simplesmente deixa para lá, não permite que o aluno não precisa frequentar, tendo em vista que tem uma deficiência, também ele está sendo capacitista, porque ele não está fazendo uma adaptação para que aquele aluno possa participar, considerando as limitações que ele tenha, né? Então, eu acho que, assim, se um professor ou até mesmo outro funcionário da escola, questão da merendeira, né? Nós temos, a maioria dos autistas tem seleção Alimentar. Essa seletividade. Seletividade, é isso que o termo que eu estava querendo encontrar, seletividade alimentar. Por exemplo, alguns não comem feijão de maneira alguma. Uhum. Ou não come arroz, ou não come tal suco. Então não adianta querer forçar ele comer ou dizer, não, isso é menino birrento. Não, é porque ele tem ali limitações sensoriais, de paladar, de olfato, que ele não consegue. Uhum. Muitas vezes o autista, até por causa da cor da comida, ele nem experimentou, mas por causa da cor, da Ou textura, da textura. não é? E aí é importante que se compreende que dentro do possível deve ser oferecido uma outra coisa, que muitas vezes é até mais barata, até mais fácil de fazer, mas que ele vai gostar mais, ele vai se alimentar. Ou seja, fazer uma sondagem, né? E é muito importante isso que Hélio traz, né? De que forma o professor ele é capacitista, né? Então a gente tem muitos exemplos também de professores que às vezes nem sabem, nem mapeiam as potencialidades do sujeito e oferecem um desenho pronto para o menino pintar e ficar quieto. Só que às vezes ele nem gosta de pintar, né? Ele nem gosta de pintar, não é porque ele é incapaz de pintar, é porque ele não gosta. Porque ele também tem a opção de querer ou não querer fazer determinada coisa. Então, toda vez que você coloca o preconceito, o julgamento na frente da potencialidade do sujeito, você está sendo capacitista. Uhum. Né? E aí é muito importante a gente estar aqui discutindo para a gente pensar como podemos formar crianças na escola anticapacitista. De que forma a gente forma, já que nós estamos nesse processo
de convivência com as pessoas com deficiência. Márcia falou deixa de interessante que às vezes o seu filho, né, ele, na escola, ele fica girando, né, em alguns momentos. Então é importante que se diga para a comunidade escolar que aquilo é uma necessidade que ele tem, mas que ele é um menino, ele é um aluno como qualquer outro, mas ele tem aquela necessidade de rodar ali um pouquinho e não faz nenhum mal nem para ele, nem para ninguém. Então, para que ninguém, digamos, né, achar aquilo estranho, ou chamar de doidinho. Não, nem precisa chamar doidinho, basta ficar olhando assim de forma, com um olhar meio de julgamento, atravessado, que já é ruim para... Isso. Né? E é importante, né, a gente pensar que essa conversa pode ser feita, deve ser feita com as crianças, e as crianças têm curiosidades, principalmente quando vê, eu tenho um coleguinha que tem um auxiliar o tempo todo com ele. Por que ele tem esse auxiliar? Então, essa conversa precisa ser feita com as demais crianças da turma, para que assim, a partir da conversa, da conscientização, todo mundo compreenda. Né? E haja um acolhimento da turma, inclusive. Um acolhimento, né? da turma. Ótimo. Eu sempre digo que quando a gente fazer alguma palestra, alguma coisa, as crianças possam participar, para que elas possam entender de que aquela criança ela é diferente, porém ela é normal. É criança. É criança. É criança. Como uma qualquer. Ótimo. Bom, eu quero iniciar um outro bloco aqui, e aí para poder instigar a nossa discussão, eu queria chamar um vídeo. A produção, por favor, solta o vídeo da professora Érica, que ela é professora de inglês, né? Língua inglesa, e formada em pedagogia. Vamos ver aqui. Vivemos ainda em uma sociedade muito capacitista e que só enxerga a pessoa com deficiência pura e simplesmente como alguém doente. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz que nós somos pessoas. E é justamente isso, a gente precisa que a sociedade nos veja pura e simplesmente como pessoas. Que podemos ser profissionais, podemos ser mãe, esposa, esposo, filho, filha, como qualquer outro. Eu acho que a partir do momento que a sociedade começa a enxergar a deficiência como uma condição e não como algo que a limite, que a condene ou como uma doença, eu acho que aí sim nós vamos começar a dar o pontapé inicial para realmente construirmos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Eu ouvi certa vez de uma chefe que eu não poderia coordenar um determinado setor por ser cega. Um setor que eu já havia coordenado, que eu já tinha conhecimento, e em uma determinada reunião ela delegou as funções de coordenação. E quando chegou em mim, quando chegou nesse determinado setor, ela disse que eu não poderia porque... E aí eu completei, porque eu sou cega, e ela silenciou. Então, quando a gente cala, consente, concorda, né? Mesmo sendo professora, eu ainda sou estudante. Enquanto nós ingressamos em algum curso, nós acessamos esse curso, muitas vezes nós não temos a condição de permanecer naquele curso, de concluir. Então, as escolas, elas deveriam assegurar, o poder público deveria assegurar a permanência, que é a qualidade justamente do ensino dessas pessoas. Não colocar a deficiência, a limitação dele à frente. Atender às especificidades, às necessidades específicas, mas vê-lo como estudante, como uma pessoa dotada de capacidades, de potencialidades, que devemos enxergar, primeiro de tudo, a capacidade daquele estudante. Eu acho que para nós construirmos uma sociedade realmente, verdadeiramente inclusiva, nós temos que colocar a pessoa diante da limitação, diante da deficiência. A gente sempre ouve as expressões capacitistas, tipo, ela não pode porque ela é cega, não, ela não vai por aí porque ela é cega. E você acaba se sentindo, muitas vezes, realmente incapaz. As pessoas, elas se acham no direito de determinar o que é que pode e o que é que não pode. E não nos perguntam
né, se realmente eu tenho capacidade, se realmente eu tenho condição de fazer aquilo. Então, muitas vezes é isso, é a determinação do pode e o que não pode. Tem um fato que aconteceu comigo, que eu cheguei em uma determinada escola para trabalhar, fui transferida para lá, e no outro dia, quando eu voltei, tinham tirado a minha cadeira do meu birô, porque era cadeira de rodinha, e a professora determinou que eu não podia ficar naquela cadeira, porque eu poderia cair. Então, ela perguntou para mim qual era o tipo de cadeira que eu gostava? Não, e eu gosto justamente da de rodinha, porque eu tenho facilidade para sair da cadeira. Então, isso é uma atitude capacitista. Ela devia ter perguntado e não perguntou. Eu acho que a vida ela é para ser vivida independente de qualquer coisa, de qualquer condição, né? Nós precisamos ter o direito de viver em família, de viver em sociedade, de ter uma vida plena, né? Respeitando as nossas condições, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Precisamos sim de recursos, muitas vezes, que melhore a nossa qualidade de vida. Mas eu acho que a vida é isso, né? Inclusão é viver. Se você inclui, você dá qualidade de vida, né? Então, é disso que nós precisamos. Incluir para viver. Muito bom. Alguém quer comentar? É muito bom, né? A gente vê que Érica está falando exatamente isso, né? Incluir é viver. Então, é preciso permanecer na escola. E para permanecer na escola, é preciso que essa escola possa oferecer algo produtivo para as pessoas com deficiência. A gente não pode mais achar que a presença da pessoa só na escola garante inclusão, porque não garante. Às vezes eles estão lá, mas estão segregados, num cantinho da sala ou num cantinho da escola. Então é necessário a gente pensar que a diversidade, ela é positiva, ela não é um problema, ela é positiva, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos diferenças. Então cabe agora, principalmente, eu estou chamando muita atenção assim da escola, dos profissionais da escola, porque o direito às pessoas com deficiência já conseguiram de adentrar esse espaço, mas agora eles precisam garantir não só o direito de estar, mas de permanecer de forma inclusiva. E eu pego o gancho para perguntar, então, o que é que a gente pode fazer para tornar os espaços mais inclusivos? Eu acho que precisa mais de amor, cuidado. Tenho que dizer que tudo que a gente faz com amor fica perfeito, né? Fica bom. Então, acho que a pessoa tem que ter mais amor. Eu acho que se você tiver mais aquela empatia, que é a palavra mais usada, né? Mas não só essa empatia, você ter de verdade a ação, você realmente ter amor por o que você está fazendo. Eu falo muito isso porque muitas vezes aceita o desafio por um salário, por um emprego, né? Porque todos nós dependemos hoje financeiramente, temos que trabalhar para adquirir, né? Como conviver, como ter o alimento, uma roupa, um calçado. Mas a gente precisa gostar de estar ali. Não adianta você querer fazer algo que você não gosta de estar, de fazer. Se você for fazer algo que você não está satisfeito, nunca vai estar bom. Você não vai conseguir fazer bom. E aí, Hélio? Ela falou, né, amar, né, o que está fazendo, sentir amor, né, pelas pessoas, pelos alunos. E sentir amor é saber ouvir, saber observar. Perfeito. Para que, a partir da observação, você possa planejar bem, né, para esse aluno, de forma que é desafiante, né, para a professora, porque é muito simples você se planejar para todo mundo que ouve bem, que escuta bem, que enxerga bem, que não tem nenhuma questão de limitação. É mais trabalhoso você preparar seu planejamento para um aluno que é autista, por exemplo. Mas, no momento que a professora se dedica a isso, a professora, o professor, ela só tem a ganhar, porque primeiro, ela vai conseguir dar conta direito, ela vai conseguir atender aquele aluno,
ela vai ser uma professora, inclusive, diferenciada, porque ela já é professora, ela já está preparada para atender os alunos sem deficiência. No momento que ela consegue atender bem quem tem deficiência, então ela é uma professora que está com um currículo melhor, né? Está mais preparada. Então, digamos, são duas mãos que são beneficiadas. Quer dizer, o aluno é beneficiado com um bom trabalho e a professora está ali se capacitando de forma natural no dia a dia, né? Eu acho que concordo com você. É amar mais, é valorizar a si mesmo. A professora deve valorizar a si mesma, que é uma profissional de educação e não está ali para fazer trabalho meia boca, não, como se diz. Fazer o trabalho direitinho, porque vai ganhar o aluno e a professora também vai ganhar. E vai ganhar a escola, que vai ter ali todos os alunos sendo bem atendidos. Agora, eu gosto muito de dizer assim, que toda deficiência, qualquer pessoa com deficiência, tende a sentir essa questão do capacitismo, ou seja, tende a sentir o preconceito de qualquer pessoa, mas quem tem uma limitação maior sente isso mais. É a questão do tetraplégico, eu sou tetraplégico, eu tenho limitação de braços e pernas, é a questão também do autista que não fala, né? Só que eu acredito que tanto o tetraplégico quanto o autista que não fala, que tem essa dificuldade, eles digamos, precisam tanto daquela escola quanto qualquer outro. Aliás, eles que precisam mais ainda. Mas, uma vez sendo bem atendido, e contando também com a tecnologia, eu acho que ele pode ser um profissional no futuro, um bom profissional no futuro. E se ele tiver alguma limitação intelectual também junto, mas ele talvez até não tenha um bom trabalho, um trabalho mais, digamos, que necessite de uma escolaridade maior, mas ele vai ganhar no ponto de vista de uma convivência, ele vai sair da escola ali mais preparado para conviver em casa, para conviver na comunidade, para frequentar a igreja, enfim. Eu acho que todos, independente da limitação, sendo severa ou não, essa pessoa com deficiência só ganha se ela for bem atendida na escola. Então, 70% disso está no capital humano. Isso. É isso, Carlinha? E aí eu gostaria de dizer assim, essas falas fazem eu lembrar de uma coisa que eu gosto de falar, que é a ética do cuidado. Como é essa ética do cuidado? Pressupõe da gente não ter só a presença da pessoa na escola, né? Ele está presente participando e não ele está invisível na escola. Então essa ética do cuidado precisa atravessar os planejamentos. Como é que atravessa os planejamentos? Quando eu paro para pensar nas pessoas com deficiência que estão na minha sala. Como é que atravessa os eventos da escola? Quando eu passo a planejar um evento da escola onde todos devem participar. Como é que essa ética do cuidado atravessa um passeio extra? Quando todos têm a condição de ir nesse passeio, né? Então, eu acho que a ética do cuidado deve atravessar essas relações e, principalmente, as ações pedagógicas da escola. Quando essa ética do cuidado pressupõe essa presença da pessoa com deficiência efetiva e não a sua invisibilidade, a inclusão, ela pode sim acontecer. Show de bola. A gente vai para um bloco, eu iria perguntar o que fazer, mas acho que a gente já falou bastante sobre o que pode ser feito, né? Apresentando essas situações e trazendo a discussão da sala de aula diretamente. Mas eu poderia só acrescentar. Claro. É muito importante também que a gente diga, em relação ao professor, a gente ouvia muito, durante décadas, o professor dizer: eu não estou preparado. Trabalhar com um cego, uma criança com deficiência intelectual. E a gente eu pelo menos espero não ouvir mais isso, porque a quantidade de formações que a gente tem visto, assim, ultimamente,
Ou seja, tem muita formação. Além do mais, tem muito material na internet. Isso. Se o professor quer entender melhor sobre tal assunto, ele tem a internet, ele tem vídeos à vontade, arquivos, PDF de mestrado, de especialização. Ele querendo, ele se capacita e encontra a resposta que ele precisa. Deixa eu só pegar um gancho do que Sim. o professor ele falou. Mas às vezes ainda existe aquele que diz, eu já sei como é. Eu já sei como fazer. Eu já lidei com vários autistas. Interessante. Você lidou com vários autistas, mas você não lidou com o autista Marcos Vinícius, que é o meu filho. Cada um tem sua especificidade, né? Cada um tem seu jeitinho. Então, na sala de aula ela pode fazer, na sala do meu tem dois autistas. A atividade deles nunca vai ser igual. Porque eles são pessoas diferentes. É como eu, é como você. Isso. Todos nós somos diferentes. E o autista não é diferente. Ele é diferente também dos outros autistas. Muitos falam, eu já sei como lidar, eu já tenho no meu currículo muitos autistas, eu já fiz muitas formações. Mas a formação para aquele aluno, você não fez. Então, tem aqueles que dizem, eu não estou preparado, mas tem aqueles que dizem, eu estou preparado e eu sei. Então, não preciso de você. E aí, onde tem as barreiras também, né? Que a gente, quando existe aquele profissional que diz, eu já sei como, e aí é onde vem as dificuldades, porque às vezes você sabe lidar com o autista dele, com o dos demais, mas com o meu é a primeira vez, o primeiro contato. Eu posso É só importante a gente Diálogo conhecer. sempre, né? acrescentar mais um pouquinho na fala dela ali. E aí, essa questão da especificidade é muito interessante, né? Pronto. Tem pessoas autistas que não suportam barulho. Tem outros que não suportam o cheiro forte, até de perfume, às vezes, incomoda, não é? Isso. Tem alguns que não conseguem ficar sentado muito tempo e ele precisa se levantar um pouquinho. Isso. Se ele sai um pouquinho e retorna, ele já fica mais relaxado. Olha, são tantos detalhes que você está certíssima. Ela precisa saber quem é realmente aquele sujeito e não precisa muito trabalho, não. Ela, com um pouquinho de tempo observando Isso. o cotidiano daquele menino, ela vai saber. Agora, se realmente chegar e dizer, eu já sei, não preciso aprender, aí E os que fica têm a muito dificuldade difícil. com cheiro é muito mais difícil. Porque se a auxiliar, a professora, alguém mudar o perfume, já era. Ali é um boom de emoções e... É isto. Bom, podemos ir para o nosso quadro? Sim. Ótimo. Então a gente vai para um quadro que a gente quer chamar aqui de fato ou fake. Nada longe da realidade atual, né? Isso. Vamos trabalhar com os fatos e os fakes. Eu vou dizer algumas frases, tá? Para vocês. Sim. E aí eu vou deixar que vocês falem se é fato, se é fake. E quiser comentar também a respeito dessa fala, falas que normalmente são vistas como capacitistas, tá? Então eu vou começar com uma aqui que diz o seguinte: a inclusão de alunos com deficiência prejudica o rendimento dos demais estudantes. É fato ou é Não, fake? é Fake. falso. fake. Porque houve uma capacitação aqui do senhor chamado Romeu Sasaki, há mais de 20 anos atrás, em 2004, ali na FACAP. Ele faleceu recentemente, mas ele era uma das pessoas que mais entendiam, andou o Brasil inteiro. Ele disse o seguinte, que, na verdade, um aluno com deficiência, e pode, inclusive com uma deficiência intelectual numa sala, na verdade, ele vai ser um sujeito ali que vai, de uma certa forma, ensinar os outros, ensinar a ser mais humilde, ensinar os colegas a serem solidários, ensinar que um precisa do outro de alguma forma. Então, ele diz que não atrapalha, não. Ao contrário, ensina aquele menino ali a ir crescendo já entendendo da diversidade. Cada um tem seu jeito, tem aquele que tem mais necessidade. E eu ouvi isso e concordo. Um aluno com deficiência numa sala, ele
Não atrapalha, não. Amplia. Ele não pode. Aliás, eu acho que amplia o conhecimento dos demais que não têm deficiência. Agora, pode ser que a professora, ao não... Professor ou o professor não saiba mediar. Não saiba mediar, ela não foi sensível a entender ali como, né, como mediar, como entender, como fazer com que aquele aluno, como é que eu posso dizer, ele fazer com que os colegas entendam que aquele jeito dele é um jeito diferente, mas que, sabendo conviver, todo mundo vai aprender, todo mundo vai progredir. Ótimo. Fantástico. Posso para outro? Sim. Vamos lá. Fato ou fake, hein? Capacitismo pode estar presente até mesmo em elogios. Ah, sim. Fato ou fake? É um fato, né? A gente assiste isso, né? A gente assiste as pessoas dizendo, nossa, nem percebi que ele era autista. Ele é tão comportado, né? Uhum. Ele fica quietinho. Ou então, nossa, Acha que está elogiando. acha que está elogiando. Nossa, ele aprende, ele sabe escrever. Eu descobri que ele sabe escrever, né? Então, isso é muito comum da gente ouvir, né? Em todos os espaços, né? E eu acho que as mães devem conviver com essas falas aí cotidianamente. Realmente, a gente ouve direto isso aí. Uhum. Olha e pergunta, ele é autista? Nossa, a primeira pergunta, ele toma medicação? Como se a medicação fosse algo que viesse relacionado ao autismo, né? Uhum. E, na verdade, a gente sabe que autismo não é uma doença, não tem cura. Então, a gente sabe que tem porquê, mas sempre associa. Nossa, ele não toma medicação, aí se espanta. No momento que a gente diz que não. Uhum. Ou seja, então, o comportamento adequado está associado ao uso ou não da medicação. Isso. Né? Sim. Isso. Então, assim, são essas coisas que são nos mínimos detalhes, né, que a gente ouve, que às vezes nos deixa assim um pouco, tipo, às vezes não é nem surpresa mais, porque a gente ouve direto, né, não é muito difícil da gente ouvir, né. Às vezes a gente é barrado na porta da escola, porque não pode entrar sem ser a mãe de autista, só pode entrar a mãe de autista. Eu, inclusive, coloquei o símbolo do autismo na farda, para ficar mais fácil da identificação, quando ele ficar nas estereotipias pulando, as pessoas não... Eu sei que eu posso ter até agido capacitista também, né, mas... É uma reflexão, né? Porque às vezes eu me pego pensando nisso, mas às vezes a gente fica também com medo do mundo lá fora, né? Uhum. Como reagir diante de uma criança que às vezes não está no comportamento normal, digamos. Para finalizar, eu vou trazer mais uma frase. Sim. Fato ou fake? A maioria das pessoas com deficiência não pode trabalhar. Fake? Fake, né, gente? Na verdade... Quem mais trabalha? Com os equipamentos, com a tecnologia, isso, sabe, está muito mais fácil. Eu, por exemplo, quando eu passei no concurso da rede municipal, os 5 primeiros anos eu dei aula normal na sala, no EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, e eu não alcançava o quadro, mas eu ditava. Então, tinha sempre alguém na sala que ditava, usava apostila, enfim, usava algumas coisas que facilitassem. Então, eu sou tetraplégico, mas eu dava conta de dar aula na escola. Mas, como a gente falando nesse tanto de situações, mas assim que eu passei no concurso, que a gente foi procurar a escola, né? Eu tive, por exemplo, uma questão que na primeira que eu pensei em ir, os professores, muitos ficaram preocupados. Eita, mas ele é tetraplégico, aqui as crianças são danadas, ele não vai dar conta. Então o pessoal ficou um pouco apreensivo.
E eu, claro, depois eu fui, expliquei, não, mas é assim, eu estou na cadeira, eu estou parado aqui, mas eu comunico, enfim. Eu tirei um pouco, né, digamos, da preocupação dos professores. Mas essa escola eu acabei não ficando e a que eu fiquei, enfim, acabou dando tudo certo. Mas as pessoas se preocupam, olha assim, não vai dar conta, não vai conseguir. A gente tem esse problema e tem que estar o tempo todo tendo que convencer que não, dá para fazer. Então, eu acho que hoje nós temos muita gente trabalhando, né? Já temos juízes, né, cegos, temos professores doutores surdos, Sim. tem uma senadora, né? Médico, O Senado, de uma certa autista, forma, né? também é um emprego, porque ali são 8 anos. Ela é uma senadora que é tetraplégica, né? Juazeiro tem um vereador autista. Então, repare que o trabalho só faz bem, inclusive para a família, né? Porque a pessoa sai para trabalhar, já vai ajudar. Primeiro que não precisa necessariamente a família estar cuidando, né? Cuidando, embora a gente use isso entre aspas, porque tem pessoas com deficiência que cuidam de quem não tem deficiência. Às vezes ocorre, né? Mas, assim, o fato é o trabalho só faz bem. E a gente tem muita gente, graças a Deus, trabalhando com deficiência. Uhum. E isso é bom, só dá esperança para quem ainda tem uns pequenos, né? Que tem um estímulo Enxergar maior, o futuro, enxergar né, do o filho. futuro melhor. Porque eu acho que tudo está se ampliando, está se abrindo para a gente pensar que eles podem estar Em qualquer em lugar. diversos espaços, né? Inclusive trabalhando. Uhum. Bom, gente, eu queria muito agradecer, né, a vinda de vocês aqui no programa. A gente vai encerrando. Agradecer, Carliane, pela a condução junto comigo aqui, né, preciosa. Márcia, por ter Eu se que disponibilizado a agradeço, vir. agradecer a vocês pelo convite, né? É muito bom a gente sempre estar passando informação do algo que a gente pode contribuir, estarei sempre à disposição. Ótimo. Professor Hélio também. Eu Muito obrigado por ter agradeço, vindo. né? Parabenizo pela iniciativa e podem sempre contar comigo. Se eu puder colaborar, eu gosto muito do tema e acredito que é conversando que a gente vai diminuindo os atos capacitistas. Perfeito. E a gente Carliane. espera, né, Joedson, que esse seja um espaço, um convite à reflexão, Sim. né? Que essa conversa possa ter instigado as pessoas a pensarem nas suas atitudes e nas suas falas capacitistas, porque assim a gente vai construir uma sociedade anticapacitista. Exatamente. Bem, então, gente, é isso, né? É importante que a gente tenha uma reflexão para encerrar esse nosso programa. E aí a reflexão que fica aqui para a gente é essa, né? Que a inclusão não é um favor, é um direito. Se você ainda tem dúvidas e quer saber mais sobre esse e outros temas, siga as nossas redes acessando o site da TV Escola Juazeiro, tvescola.juazeiro.ba.gov.br, além dos conteúdos que você vai encontrar também lá no nosso Instagram, no @TV Escola Juazeiro, e também segue lá o nosso canal no YouTube, TV Escola Juazeiro. Agradecemos pela audiência e não esqueça de acompanhar os próximos episódios do nosso programa Vozes da Inclusão. Até a próxima!